Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de geografia. Então, como nós estamos falando da região sul, né, nós estamos estudando essa região riquíssima, cheia de informações, cheia de coisas novas para a gente descobrir, né? Então, nós temos feito uma viagem esses dias em relação à região sul, certo? E hoje nós vamos finalizá-la falando sobre a variação linguística e as manifestações culturais daquela região. Nós aprendemos que a cultura, ela varia, né? Os movimentos, as manifestações, tudo isso varia de região para região. Estudamos a região Nordeste e agora concluindo a região sul. Então, nós aprendemos tudo isso em relação à cultura de cada região. E para finalizar, nós vamos aprender hoje sobre essa variação linguística da região sul e as manifestações culturais. Então, para iniciar, eu quis trazer para vocês um pouco sobre variações linguísticas. Todas as regiões que nós estamos estudando fala porque a variação linguística é um ponto que caracteriza cada região. Então, eu quis buscar para compartilhar aqui com vocês mais um pouco sobre esse assunto que é a variação linguística. Então, o que é a variação linguística? Observe aí essa imagem, né, onde ele fala aí: aê, professora, eu e os brother, tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil português. Então, você tá vendo aí a fala dele, né? Ele tá fazendo uma mistura aí do Nil, que é um novo inglês, o português todo enfeitado, né? A redundância aí na palavra professora, fessora, né? Então, brother, que também é inglês, então ele fez uma mistura aí. E aí isso é um exemplo de variação linguística. E nós vamos ver a definição agora do que é isso. Então, variação linguística é um fenômeno que acontece com a língua e pode ser compreendida por intermédio das variações históricas e regionais. Em um mesmo país, com um único idioma oficial, a língua pode sofrer diversas alterações feita por seus falantes. Então, você observa que o aluno aí falou com a professora, fez uma mistura de linguagem, misturou o português com o inglês, mas acredito que ela, por a cara dela, ela compreendeu o recado. Então, a língua acontece com a língua e pode ser compreendido por intermédio das variações históricas e regionais. Então, dentro do contexto que você fala, do local, para quem você fala, toda essa língua pode acontecer essa variação, mas o importante é que você passe o recado, né? Que a pessoa compreenda o recado que você deu. Acredito que a professora aí tomou um susto por conta da ousadia desse aluno, o modo dele falar com ela, mas ela compreendeu o que ele quis dizer. Então, a variação linguística é isso, gente. O que é essa variação regional? Né? Nós falamos num total, num todo da variação linguística e aqui especificando o que é essa variação regional. Então, observa a fala aí: aê, mano. Aí o outro responde: oi, brother. Né? Então, ele só fala brother e o outro compreende que ele respondeu à altura. Então, são aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país, de diferentes estados ou cidades. São derivações das línguas originais com modificação em sua estrutura, sotaque variação em sua estrutura e sotaque diferente. Então, é isso aí, a variação, né, linguística regional. Ele vai mudar de acordo com a minha adaptação, né? Você está aqui em Juazeiro, todo mundo fala parecido, sotaque, você conhece, você consegue diferenciar o modo de fala das pessoas
de determinada região por conta da variação linguística. Quando chega alguém em sua casa que vem de São Paulo, você consegue perceber claramente o sotaque. O baiano nem se fala. Eu tenho família em Salvador e quando eles chegam aqui, você consegue perceber claramente, né, o sotaque da fala, né, as palavras diferentes que tem lá em Salvador que eles usam e trazem para cá. Quando você convive poucos momentos, poucos dias, você já consegue perceber, né, toda essa variação. Então, a variação linguística, né, esse fenômeno que acontece com a variação da língua original, né, com palavras novas ou derivados daquela. E a variação linguística regional acontece com a mudança na estrutura e no sotaque de cada região, certo? Então, gente, espero que você esteja compreendendo até aqui. A língua é a nossa expressão básica. A fala é o jeito mais fácil, mais básico de você se expressar. Quando uma pessoa não fala, quando a pessoa é muito tímida, fica caladinha, ela tem dificuldade de se relacionar com as outras. Por quê? Porque a língua, ou seja, a nossa fala, é a nossa expressão mais básica e por isso ela muda de acordo com a cultura. Se eu convivo uns dias com você e você tem um sotaque, automaticamente a gente vai iniciando o processo de repetição da fala daquela outra pessoa. É a cultura isso. Então, de acordo com a cultura, com a região, com a época, o contexto, a experiência e as necessidades do indivíduo e dos grupos e do grupo que se expressa, certo? Então, você vê aí que essa fala, ela muda de acordo com cada um desses fatores. A sua cultura vai fazer mudar a região que você está, a época, né? Então, você vê essa mudança na variação no tempo, na época, o contexto. Como você se comporta na sua casa, com seus amigos, ali com aquela turminha de brincadeira. A sua forma de falar é diferente da forma de falar quando você vai, por exemplo, para participar de uma prova lá fora, ou quando você vai conversar com o médico, você vai tentar explicar tudo claramente, porque ele não vai ter esse envolvimento com você na sua fala. Então, a expressão da fala, ela muda de acordo com o contexto que você está inserido. Grupo de indivíduo, a forma que os grupos de indivíduos se expressam. Por exemplo, no futebol, vocês têm a linguagem dos futebolistas, né? Vocês estão lá no jogo, empurrou, passou a perna, vai ser dar carrinho, derrubar desse jeito, dar um balão, sei lá como é a fala de vocês. Mas eu escuto várias expressões dentro dos grupos de jogadores de futebol, de pessoas que estão jogando, são palavras que eu não consigo interpretar, não consigo entrar naquele grupo, naquele contexto ali de vocês entender do que estão falando. Muitas palavras são desconhecidas para mim e eu não sei de que você está tratando. Então, de acordo com a região, então observe aí, né, onde eles chamam o menino de guri. Na região sul tem muito isso, criança lá eles chamam muito de guri, guria. Tu é casca grossa quer dizer que é teimoso, desobediente, sei lá, algo do tipo, certo? Então o guri casca grossa, um guri teimoso, desobediente, briguento, algo assim, certo? Então a língua é a nossa expressão, você não pode esquecer disso, porque é a nossa expressão básica e ela muda de acordo com a cultura, com a região, com o contexto, com o tempo e com a necessidade de se expressar entre os grupos, certo? Então, gente, vamos lá. Nós temos alguns tipos de variações linguísticas, eu quero mostrar aqui essas três para vocês. Nós temos as variações linguísticas históricas, ou seja, elas mudam, a mudança ocorrida na língua com o decorrer do tempo. Então, com o tempo, vai passando, algumas palavras vão sumindo e outras novas vão surgindo. Por exemplo, a primeira expressão que apareceu era a vossa mercê.
eu ia falar com alguém que era meu chefe e eu dizia, eu estou à vossa mercê. Depois juntaram essa palavra e transformaram ela em vós me ser. Futuramente, essa mesma palavra eu estava chamando agora a pessoa de você. E hoje você pode muito bem colocar a sua expressão, a sua fala e chegar e dizer, você tá legal, você tá bem e eu compreendo que você está falando comigo. Então, aí é um exemplo bem claro dessa mudança, dessa variação linguística no tempo que ocorreu historicamente com o tempo. Então, primeiro tipo de variação linguística histórica. Depois, a geográfica. A geográfica é a diferença da linguagem devido à região. Então, tanto muda o som como a escrita da palavra como o sotaque. E, ao final, nós estamos falando de um mesmo produto. Por exemplo, mandioca, aipim ou macaxeira. Qual das três palavras está correta? Na nossa cultura, na nossa região, nós estamos falando de macaxeira, aquela raiz que a gente cozinha, né, e come sem nenhum perigo, né, sem nenhum medo. Já a mandioca, pelo menos para mim, era uma raiz que não podia ser consumida assim limpa. Ela passa pelo processo de transformação na farinha ou na goma. Mas em algumas regiões, mandioca é a macaxeira que nós compramos aqui e cozinhamos. É a mesma mandioca. E em outros lugares, também em outras regiões do Brasil, esse mesmo produto ele é chamado de aipim. Então, mandioca, aipim ou macaxeira, as três palavras referente ao mesmo produto, ao mesmo objeto, só que em regiões diferentes, certo? Então, a segunda é a variação geográfica. Ela muda de acordo com a região que você está, mudando o sotaque, mudando a escrita e também o som da palavra. E a terceira é a variações sociais. São diferenças de acordo com o grupo social do falante ou expressões informais ligadas a grupos sociais específicos. Aqui voltando àquele grupo lá dos jogadores de futebol, que são grupos específicos. Por exemplo, a nossa conversa do grupo de alunos do 5º ano, ela pode não ser compreendida por um grupo do 9º ou por um grupo do 1º ano, porque é para um grupo específico. Se eu falar com vocês ali, você já me conhece, já sabe o que é que eu estou dizendo, a que eu estou me referindo. Às vezes eu tiro alguma brincadeira com vocês, vocês já sabem o tipo de coisa que eu quero passar para vocês, a mensagem que eu quero passar, certo? Porque eu estou falando ali, essa variação social ela vai mudar no grupo específico. Por exemplo, o grupo dos políticos, eles falam uma linguagem. No grupo dos médicos, eles falam outra linguagem. Você talvez não compreenda. Já no grupo de crianças de rua, eles também vão ter a sua linguagem própria, que talvez você também não compreenda. Então, as variações sociais elas vão mudar de acordo com o grupo social. São expressões informais ligadas a grupos específicos. Então, vai mudando, acontecendo essa mudança de acordo com o grupo que você está falando, está se referindo. Na região sul, assim como em outras regiões, existem as particularidades da língua falada. Então, aqui, lá no livro de vocês, terá um grupo de palavras e seus significados, né, na região sul. E aqui eu coloquei para vocês apenas algumas, né? Essas 5 aqui, apinchar é a mesma coisa que jogar. Então, aqui você diz, eu vou jogar a bola, eu vou jogar o lápis fora, eu vou jogar o papel no cesto. E lá na região sul você fala apinchar. E todo mundo vai compreender que você está querendo jogar. Crê em Deus Pai. E o que é isso? Crê em Deus Pai. Então, é uma exclamação usada quando algo dá errado. Então, você tomou aquele susto, crê em Deus Pai. Tudo isso, aconteceu isso. Então, é uma expressão usada lá na região sul quando algo dá errado.
De vereda quer dizer você suma daqui de vereda. Quer dizer suma rápido, não quero mais nem lhe ver aqui. Então, a expressão de vereda significa dizer rápido, saia de vereda. Jossa, aquela coisa, aquela jossa. Então, coisa pode ser chamado de jossa na região sul. Lazarento, quem é o lazarento? É aquele insuportável, aquele que ninguém aguenta chegar perto daquela pessoa lazarenta, aborrecida, insuportável. Então, essas são algumas das palavras, né? Retirada aí, bem interessante a gente imaginar o contexto das pessoas falando tudo naturalmente, né? Assim como nós falamos o nosso oxente, não é da sua conta, vai, né? Então, na região sul nós temos essa variação diferente da nossa, mas tudo isso são variações linguísticas de cada região. Ok. Na região sul, nós podemos falar também aqui das manifestações culturais. O que é isso? A variação linguística em si já é um tipo de manifestação cultural, porque a língua ela é modificada de acordo com a cultura, de acordo com o local, de acordo com o tempo. Então, falando de manifestações culturais e variações linguísticas, estão interligadas uma com a outra. Certo? Então, as manifestações culturais daquela região, nós veremos aqui, e o que isso tem a ver comigo? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para você, e eu faço essa mesma pergunta para mim, quando eu estou aqui gravando a sua aula. O que eu tenho a ver com essas manifestações culturais lá da região sul, se eu nunca fui nem lá? Bem, então, você vai descobrir que a manifestação, a cultura da região sul talvez tenha chegado até você, até sua casa. E vamos entender por quê. O folclore sulista, ou seja, da região sul, conserva vários tipos de cultura dos imigrantes europeus. E aí, até hoje, eu tenho o hábito de valorizar, de buscar aquelas coisinhas que inconsciente veio dos europeus e interferiu na cultura do brasileiro, na vida do brasileiro, e eu, como brasileira, também estou, né, aqui envolvida por essa cultura. Passando para nós, né, brasileiros, uma riqueza expressa através das danças, das lendas, bebidas e comidas típicas. Então, o que mais influencia para a gente aqui são as comidas típicas, porque os molhos e as massas foram de origens dos europeus, né? Não foi tradicional, não nasceu aqui na nossa cultura, não nasceu aqui com os indígenas que eram o nosso povo, mas foram trazidos pelos europeus. E quando tem aquele almoço especial, quando tem aquele dia especial na sua vida, o que é que você pede para sua mãe fazer? Uma lasanha. E a lasanha nada mais é do que comida típica que ficaram aqui dos imigrantes europeus, que envolveu essa cultura lá na região sul e hoje também faz parte da minha cultura, da minha casa, talvez da sua. E aí, não, a mãe não quer fazer lasanha, o que é que a gente resolve a vida? Pede uma pizza e tá todo mundo feliz. Então, aquela pizza gostosa que resolve a sua vida, que festeja na sua casa, que traz aquela comemoração, todo mundo junto comendo a pizza, ela não foi criada por nós brasileiros, mas foi trazida da cultura europeia, né, para nós, e hoje faz parte aqui de nós nordestinos, né? Então vai adaptando essas comidas típicas, esses pratos foram sendo adaptados ao nosso paladar. Por exemplo, eu amo pizza de carne de sol. Então, a carne seca é tradicional aqui do sertão. E misturada na pizza com cebola, para mim é a combinação perfeita. Então é isso, pessoal. O folclore e as manifestações culturais fazem parte da minha e da sua vida, mesmo sendo típico lá da região sul, ele vai, respingando, espalhando para mim, para você, nos quatro cantos do país.
Também teve influência do negro. Não poderia deixar de existir o negro e o indígena em nenhuma parte do Brasil. Nós já sabemos que em todos os pontos, todas as regiões brasileiras, iniciou, né, seja por pouquinhos, e a maioria sendo europeus, mas o negro e o índio não ficou de fora. Todos contribuíram para o seu rico folclore e algumas de suas principais manifestações são. Agora nós vamos falar de algumas manifestações folclóricas daquela região, né? Então as principais são danças típicas. Aqui nós temos um exemplo de danças típicas que é o cateretê, chimarrita, jardineira, a chula, o baião, o congado e a marujada. Então essas são alguns tipos de danças, né, específicas, danças típicas daquela região que faz parte desse conjunto de manifestações culturais, faz parte da cultura de lá, do folclore, que é o conjunto da cultura local. Além das danças típicas, nós temos aí a bebida típica, que é na região sul, o famoso chimarrão. Eu já falei com vocês antes em uma aula e já apresentei um pouco para vocês do chimarrão. E vocês estão vendo aqui ele presente mais uma vez, falando da bebida típica da região sul. Chimarrão, conhecido por todo o Brasil, é feito com erva mate, tomado em cuia e bomba apropriada. Então ele tem um potinho apropriado com esse canudo aí, que é uma bomba que faz puxar, né, esse líquido apropriadamente, da forma correta. Ele é servido bastante quente. O chimarrão é uma bebida digestiva, ou seja, ele faz bem para o intestino, porque essa erva mate, ela é boa no processo digestivo e também ameniza o frio, uma vez que é uma bebida servida quente. Então, está aí a explicação por que a região sul adotou o chimarrão e faz parte da cultura dele, do dia a dia deles, né, dos sulistas, o chimarrão, certo? Porque ele é uma bebida quente, além de ajudar na digestão, ele vai aquecer o frio, uma vez que nós estudamos que aquela região é a região fria do Brasil, é a região de serras, aonde faz a temperatura baixa, chegando a nevar no nosso país, na região sul. As festas populares e os cultos, né? A festa da uva em Caxias do Sul, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre, a festa da cerveja ou Oktoberfest em Santa Catarina, o rodeio e também as festas juninas são típicas da região sul. Mostrando aí para vocês a festa da uva, que é a mais típica, eu acredito, específica daquela região. Eu não vejo que isso aconteça em outras regiões, onde as pessoas pisam a uva dentro desse vasilha aí de madeira, né? Elas espremem a uva, trazendo a lembrança como acontecia o processo natural da transformação do vinho artesanal. Então, a uva era machucada com os pés, né? Então, aí nessa festa da uva é muito famosa, muito conhecida no Brasil, por ter esse típico momento onde as pessoas pisam aí, tiram a sandália e vão pisar e machucar a uva. Você já imaginou a sensação, você pisando aí numa vasilha cheia de uva e ficando só aquele suco de uva dentro da vasilha, você pisando. Então é uma festa que é tradição e eu acho que é bem específica daquela região, por isso eu quis demonstrar aqui para vocês. Além de todas as outras, mas a festa da uva, como lá são bem específica a questão da cultura da uva, da fabricação do vinho, né, das origens italianas que ficou, né, as influências, a cultura italiana que ficou ali agarrada, né? Então muitas pessoas descendentes de italiano ainda moram naquele lugar, ainda levam isso aí para frente, toda essa cultura, né, que faz parte dessas manifestações belíssimas daquela região. E por fim, nós temos também as lendas. As lendas, elas acontecem em toda a região, no folclore,
nós podemos observar as lendas em cada região. Nós temos o folclore, faz parte da cultura, das lendas, dos contos, das manifestações do povo da região. E na região sul, quase todas as lendas são relacionadas às matas, certo? O boitatá, o negrinho do pastoreio, o curupira, o boi-guaçu, entre outras. Então, mostrando para vocês aí o curupira, que é também chamado protetor das florestas, conhecido em várias. Desde pequenininho vocês escutam falar do curupira, né? Que ele quer enganar os caçadores, certo? Então, ele quer atrair para outro local, levando as suas pisadas contrárias. Então, uma demonstração da lenda, uma vez que todas as lendas, quase todas, são relacionadas às matas, certo, gente? Então, não podia faltar também os pratos típicos. Aquelas massas lá que nós vimos no início, né? Elas trazem essa manifestação, mas os pratos típicos conhecidos naquele local são o churrasco, né? Tradicional churrasco, conhecido por todo o Brasil, e o arroz carreteiro, o fervido, o barreado e entre outros. Então, gente, nós falamos aqui, né, sobre a região sul, as suas manifestações culturais, as variações linguísticas dessa região e estamos finalizando aqui essa aula. Espero que vocês tenham aprendido, possam estar resolvendo as atividades de acordo com o que aprendemos hoje. Trouxe mais informações além daquilo que tinha no seu livro, então aprendi bastante. E eu quero dizer para vocês que estou feliz porque aprendi por trazer para vocês. Então, um beijo no coração. Essa é a nossa aula de hoje e até a próxima.